Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai tratar do tema de farmacologia e neopediatria. E para tratar desses questionamentos, né, de farmacologia, eu preciso mostrar para vocês algumas drogas vasoativas que são utilizadas na unidade de terapia intensiva. Então, a unidade de terapia intensiva, ela nada mais é do que um serviço especializado em atendimento ao paciente grave de alta complexidade na organização de saúde. E, desse modo, ela vai demandar de uma estrutura de recursos tecnológicos sofisticados, materiais, equipamentos, profissionais altamente capacitados, arsenal farmacológico. E nesse cenário, né, a qual a expectativa de morte iminente como resultado de falência orgânica, desequilíbrio ácido básico, choque circulatório, né, que está ali nos profissionais, tem essa necessidade de utilização de medicamentos que vão acarretar impacto positivo em desfechos como mortalidade. Daí a gente vê a abordagem, né, de mecanismos de ação, indicação clínica, dose utilizada, por exemplo, de medicamentos relacionados à administração das drogas vasoativas em UTI, como os vasopressores, né. Dentro dos vasopressores eu preciso destacar para vocês o grupo das catecolaminas e da vasopressina. A primeira, né, a catecolamina, ela é representada pela adrenalina, dopamina, dobutamina, noradrenalina e são utilizadas na clínica há muito tempo. Já a vasopressina, que é um uso mais recente, de um uso mais restrito, ela tem sido empregada para tratar a instabilidade hemodinâmica devido ao choque séptico refratário ao tratamento convencional. A catecolamina, né, a catecolamina também é dita como uma amina vasoativa, simpatomimética. Elas têm a classificação segundo a interação dos receptores adrenérgicos alfa, beta, dopaminérgico do tipo 1, do tipo 2. E essas drogas, né, as catecolaminas, elas são utilizadas principalmente para o suporte cardiovascular, tá bom? E tem ação simpático-médica mediante uma estimulação dos diferentes receptores beta-1, alfa-1, tá? Vasoconstricção. E tem a ativação do receptor beta-1 adrenérgico no miocárdio, por exemplo, que vai estimular a adenilato ciclase e aumentar a produção de AMP cíclico, né? Com consequente aumento do fluxo de cálcio intracelular, que vai promover o aumento da frequência cardíaca e da contrabilidade, que vai aumentar também o consumo de oxigênio pelo miocárdio, tá bom? E a estimulação desse receptor alfa-1 adrenérgico nos vasos, né, pele, rim, mesentério, vai desencadear uma série de reações que promovem o aumento do cálcio intracelular e a contração da musculatura vascular, que eleva, né, a resistência arteriolar e a redução da complacência venosa, tá? E algumas reações adversas ao medicamento, né, do grupo das catecolaminas, é relacionada à posologia. E aí eles vão desaparecendo conforme a interrupção da terapia, conforme há uma redução. Tá? E de modo geral, os pacientes com disfunção da tireoide, alteração da função hepática, eles têm a acessibilidade a essa classe terapêutica. E os pacientes cardíacos também, tá? As adrenalinas, que fazem parte da catecolamina, que é a L-adrenalina, ou epinefrina, como alguns conhecem como epinefrina, ela é uma catecolamina endógena que é formada pela metilação de noradrenalina. E a adrenalina, pessoal, ela é o principal hormônio do estresse, tá? E ela tem a produção de efeitos metabólicos e hemodinâmicos, mesmo que vocês tenham ela em pequenas concentrações, em razão à alta sensibilidade aos receptores alfa-1 adrenérgicos, tá? A adrenalina, ela tem um potente estimulador dos receptores alfa e beta-adrenérgicos. Ela também tem a apresentação de efeitos complexos nos órgãos-alvo, certo? E qual o mecanismo de ação da adrenalina? A adrenalina, ela eleva a PA, que vai causar um estímulo direto do miocárdio, que vai aumentar a força de contração ventricular, vai aumentar a frequência cardíaca, vai fazer vasoconstricção dos leitos vasculares, né? E a adrenalina, ela
um potente estimulante cardíaco que vai atuar diretamente com os receptores beta-1 do miocárdio e das células do marcapasso do tecido condutor, tá? E tem alguns efeitos fisiológicos diretos, como o aumento da automaticidade do nó sinusial e, por conta disso, né, ocasiona o aumento da frequência cardíaca e da contratilabilidade da área miocárdica, tá bom? E essa catecolamina, ela vai apresentar efeito importante na musculatura brônquica. Ela vai ocasionar uma broncodilatação, porque ela se interage, né, ela se intera com o receptor beta-2 do músculo liso dos brônquios, certo? E essa ação, ela é determinada pela quantidade de adrenalina circulante, porque a gente tem a inervação simpática do músculo liso brônquio, e aí a gente sabe que é escassa, tá? Então, a dopamina, que é um outro exemplo da catecolamina, ela também é uma catecolamina endógena e é uma precursora imediata da norepinefrina. E ela vai atuar como neurotransmissor, tá? Tem um amplo uso clínico na estimulação cardíaca, tem diversos efeitos cardiovasculares, que eles são mediados por tipos de receptores que vão possuir afinidade variável pela catecolamina. Tudo vai depender da dose, né? E dependendo da dose, a dopamina estimula os receptores beta-1 cardíaco, tem um aumento do efeito inotrópico positivo, aumenta a contrabilidade cardíaca, pequena ou também nenhuma redução da resistência periférica, e com algumas doses superiores, a gente pode observar aí um aumento da frequência cardíaca, PA, da resistência periférica, diminuição do fluxo sanguíneo renal, tá? E o problema associado à dopamina, gente, é a sobreposição dos efeitos quando são consideradas distintas titulações, certo? A dopamina tem a indicação para o tratamento de falência cardíaca, de choque cardiogênico e alguma situação de choque circulatório associada à vasodilatação sistêmica, alguns estados de hipotensão, bradicardia sintomática, tá? Não responsiva, e a atropina ou ao marca-passo. Outra catecolamina, né, que foi desenvolvida, que é a dobutamina, ela tem ação potente inotrópica positiva, com pouca ação sobre tônus vascular periférico e também com baixo efeito aritmogênico, tá? E tem baixa afinidade pelos receptores beta-2 e é quase desprovida de efeitos alfa-adrenérgicos, tá certo? Então, a dobutamina ela é indicada em situação no qual o objetivo é aumentar a contratilidade miocárdica, certo? Porque ela tem a consequência do débito cardíaco, não afeta a resistência vascular sistêmica, tem baixa interferência na frequência cardíaca. E a indicação principal da dobutamina é no débito cardíaco baixo, porque ocorre na falência cardíaca, né, no choque cardiogênico, na disfunção miocárdica também, induzida pela sepse, e ela é considerada o inotrópico da escolha na terapia de choque séptico, tá? Então, antes da gente falar sobre essas drogas, né, a gente precisa trazer para vocês esses medicamentos que são extremamente utilizados, comuns, essas drogas vasoativas, na unidade de terapia intensiva, quando vocês virem com relação à pediatria e neonatologia. Então, a gente vai partir para farmacologia na neopediatria, tá? Como vocês sabem, a pediatria ela é frequentemente um campo restrito e também pouco rentável, né, para as indústrias farmacêuticas, mas a preocupação dos pais também com sentir o envolvimento dos filhos em ensaios clínicos vai contribuir para o escasso número de estudos, né? E quando a gente traz avanços nas pesquisas para essa população, né, envolvendo também a fisiopatologia das doenças, e conforme vai aí surgindo novos medicamentos, eles acabam sendo lançados aí no mercado sem licença para uso em crianças. Então, a gente precisa entender
que essa população ela precisa também de segurança do paciente relacionada a erros de medicação. Em 2005, a Organização Mundial da Saúde, quando ela definiu erro de medicação como qualquer evento evitável que pode conduzir ao uso inadequado de um medicamento ou causar dano ao paciente enquanto o medicamento está no controle do profissional de saúde, paciente ou consumidor. Esses erros são mediados por que fatores? Pela prática profissional, pelos procedimentos errôneos, por erros no sistema, por falhas na prescrição, pela comunicação, etiquetagem, rotulagem, dispensação, distribuição, monitoramento e utilização, certo? Então, como a gente vê, devido a não ter pesquisa suficiente para essa população, né, muitos medicamentos que são utilizados em pediatria em forma de off-label. Né? O off-label, gente, nada mais é do que um medicamento que ele é feito por conta e risco do médico que prescreveu, né? E esse medicamento, ele foi autorizado para um determinado fim, mas ele não tem registro para o fim que ele está sendo utilizado agora, tá? Então, quando a gente diz off-label, eu estou dizendo que o medicamento ele tem uma licença concedida, mas o que está sendo utilizado não consta lá na bula e é diferente das informações de licença concedida pela Anvisa, tá? Então, a partir desse momento, né, de 2005, que foi definido esse processo todo, nós temos em vista que é necessário, extremamente necessário, a segurança do paciente por erros na medicação, na pediatria. Para isso, eu preciso que vocês entendam também sobre a terminologia para essa população. O neonato, ele é o recém-nascido, menor que 28 dias de vida. O prematuro recém-nascido, menor que 37 semanas de gestação. E IG, né, que é a idade gestacional, que é a data da concepção ao nascimento. A idade pós-natal, que é a data do nascimento atual. A idade pós-concepcional, que é a combinação da idade gestacional e pós-natal. E recém-nascidos pré-termos, RNPT, são aqueles recém-nascidos abaixo de 37 semanas da idade gestacional até 28 dias de vida. Recém-nascidos a termo, RNT, eles são acima ou igual a 37 semanas de idade gestacional até 28 dias de vida. Lactentes e crianças de 29 dias a 23 meses de idade. Certo? Em relação à prescrição da pediatria, tem os mesmos princípios de segurança que é realizado em adultos. A idade do estágio de desenvolvimento do público pediátrico, como eu já falei, ela vai interferir de forma peculiar na farmacocinética dos fármacos. E os medicamentos, eles são prescritos, né, de uma maneira racional e segura para esse grupo, tendo em vista a utilização dos off-labels que eu falei, que são feitos o medicamento lá para o paciente da população neopediátrica, mas que não consta na bula, então por isso que deve ser feito de uma maneira segura e racional, e esses medicamentos não foram submetidos a ensaios clínicos, né, com exceção de algumas classes terapêuticas. A pediatria, ela é frequentemente tida aí como uma área não rentável, e a gente observa que as instituições de saúde vai conferir aos enfermeiros, aos técnicos, auxiliares de enfermagem, as mesmas atribuições na terapia medicamentosa realizada em crianças e seus protocolos assistenciais. Então, trazendo aqui uns tópicos especiais em neopediatria, após a criação lá em 2005, né, do que era o erro de medicamento, lá nos Estados Unidos, a Agência de Controle de Medicamentos e Alimentos trouxe, né, uma questão importantíssima. Né? Antes, em 2002, quando houve
essa questão de mudar, né, de trazer as práticas farmacêuticas para a criança, houve o estímulo dos estudos terapêuticos pediátricos. E em 2006, simplesmente, o que ocorreu foi que trouxeram esses estudos para mudar, né, o que havia de escrito, né, o que a OMS tinha falado, né, que tinha tudo bonitinho, né. E após isso, a regulação pela Agência Europeia de Medicamentos em 2006, a 1901, teve o objetivo de aperfeiçoar o desenvolvimento de medicamentos para crianças. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde trouxe a quinta lista de medicamentos essenciais, né, a quinta edição, para crianças, acompanhada de levantamento sobre as necessidades de pesquisa nessa área, certo? E esta lista, ela é destinada ao uso para crianças até 12 anos, certo? E aqui a gente destaca as necessidades mínimas de medicina para um sistema básico de saúde, né, como medicamento seguro e eficaz para condição prioritária. Então, a partir desse momento, né, desse tópico especial que eu mostrei para vocês, a Anvisa, ela vê, né, o registro de medicamentos por reconhecimento internacional, por agência reguladora internacional, a terapia eficaz, segura, racional do medicamento em recém-nascido. E aqui a gente tem a classificação dos off-labels como uma prescrição, né, como eu já falei, dos medicamentos que não são registrados para aquele fim, mas que acabam sendo utilizados e são contraindicados para uso em criança, né, não foram aprovados ainda, são fabricados, têm a modificação, mas não possuem a dosagem específica para a criança. Então, isso, com esses erros que acomete essa população, vocês precisam também entender que há alguns impactos na administração de medicamentos. Quando esse medicamento é administrado por via intravenosa, né, pelas diluições próprias para essa população, é uma diluição em caso de restrição hídrica, velocidade de infusão, osmolaridade, muitas vezes pode ocasionar até flebites. E essa população tem pequeno calibre das veias, tem uma baixa camada adiposa e precisa empregar volumes pequenos, e aí a gente traz o erro de diluição. Precisa-se de maiores doses para alguns fármacos, porque devido ao volume de distribuição, aqui a gente traz um exemplo do aminoglicosídeos. Há menor distribuição de fármacos lipossolúveis na população também. Outro bem importante, não posso deixar de trazer para vocês, a questão da administração intramuscular, que devido à absorção lenta e errática, né, é uma população que tem baixa massa muscular, baixa circulação sanguínea, limitação do volume, dor no local de aplicação e mobilidade desse recém-nascido. E com relação à aplicação tópica, é uma população que tem um aumento da absorção, né, pelo extrato cônico menos espesso, e aqui que a gente vê a atenção máxima redobrada, porque tem o risco de toxicidade sistêmica por uma absorção variável dessa população, certo? Então, como eu mostro para vocês, essa prescrição pediátrica, ela tem que ser minuciosa, né, que a gente precisa levar em conta aspectos específicos da população, tipos de forma farmacêutica, formulação comercial, dose, indicação clínica, com prova de segurança, tá certo? Então, no caso de absorção, depende aí do estágio de maturação, mas mais das propriedades físico-químicas do que o composto individual. E as características fisiológicas têm variedade, principalmente na primeira década de vida, e aqui trago para vocês o quadro 1 referente às fases de desenvolvimento do ser humano, certo? E as características fisiológicas, elas trazem, né, de forma contínua, porque as crianças estão de forma contínua em desenvolvimento, quando diferenças e processos de maturação não são matematicamente graduais e previsíveis. Então, aqui para vocês terem uma ideia. E aqui eu mostro para vocês sobre alguns fatores farmacocinéticos
né? Uma população que tem mudança constante, e aqui a gente vê alguns aspectos como a absorção, que tem mudança extrema, né, no pH gástrico, de modo que tem a alteração de biodisponibilidade desses medicamentos. Logo depois do nascimento, aí o recém-nascido ele apresenta relativo à clorídria, o pH do estômago ele praticamente neutro depois do parto, e aí vai decrescendo de 3 em 48 horas, nas 24 horas seguintes voltar a ser neutro, e aí tem esse fator. Mas o esvaziamento gástrico, né, e a motilidade intestinal também apresentam alteração nessa fase de vida, isso é extremamente importante, tá? E o esvaziamento gástrico, ele também pode aumentar de 6 a 8 horas no primeiro ou segundo dia de vida, e os fármacos absorvidos primeiramente no estômago, eles podem ter uma absorção inicial, né, diferentemente dos absorvidos no intestino delgado, que pode ter absorção retardada. E o recém-nascido, né, ele possui esse peristaltismo irregular e lento, que vai ocorrer pelo aumento do tempo de absorção. E logo, algumas doses usuais, né, doses comuns, pode tornar-se tóxica. Né? O contrário, a vigência de diarreia, o peristaltismo, ele é aumentado, ele tende a diminuir o grau de absorção. E com relação à distribuição, o que a gente percebe que a distribuição do fármaco em espaço fisiológico ele depende da idade e da composição corpórea. E temos uma observação clínica em função da composição corpórea, né, na faixa etária, e que a gente precisa entender que isso é de extrema importância na administração dos fármacos, certo? No recém-nascido, pessoal, a quantidade total de água dele está girando ali de torno a 78% do peso corporal, e a extracelular é de 45%. A intracelular ela vai corresponder em torno a 34%, tá? E em razão da maior concentração de água no recém-nascido, que ele vai diminuindo até chegar à fase adulta, a gente precisa administrar fármacos mais lipossolúveis que hidrossolúveis, certo? Se a gente administrar os fármacos hidrossolúveis, o efeito farmacológico pode ser mascarado e se haver administração de doses adicionais, esse medicamento, ele, que se dissolveu na água, ele vai ser liberado de forma pequena no sangue e pode até causar uma toxicidade, tá? Isso a gente resume da seguinte forma: diminui a efetividade, porque o fármaco ficou no espaço corpóreo aquoso e foi administrada a dose aditiva, causando aí a toxicidade. E alguns fármacos, né, eles vão se distribuir através do espaço extracelular. E o volume deles, eles vão para o compartimento, que pode ser importante para determinar a concentração do fármaco no sítio ativo, certo? Outro fator extremamente importante é lembrar para vocês que os prematuros, os recém-nascidos a termo, latentes, de 4 meses, e crianças de até 1 ano, eles têm proporções distintas de gordura. E essa variedade, ela pode comprometer diretamente na distribuição de medicamento lipossolúvel. E a gente tem a barreira hematoencefálica do recém-nascido como uma barreira incompleta ainda, né? E aí ela vai permitir que haja a penetração desse fármaco no sistema nervoso central, havendo maior permeabilidade dos fármacos mais lipossolúveis. Além da maior permeabilidade da barreira hematoencefálica em recém-nascidos, a gente tem que ter em mente que há uma preocupação com a maior susceptibilidade dessa faixa etária, né, a alguns fármacos, e que vai atuar no sistema nervoso central. Um exemplo desse aí é os analgésicos. A biotransformação, que é um processo farmacocinético que vai favorecer a excreção renal de fármacos, né, e aí vai transportar essa substância polar em substância polar ou ionizada, e aí pode ocorrer duas fases, que é uma pela enzima do citocromo P450, que ocorre reação de óxido de redução, hidrólise, modificando a molécula de fármaco, e outra fase que a gente chama de conjugado, quando essa molécula elas são acrescentadas do fármaco, certo? E quando ocorre essa biotransformação,
é uma atividade, né, enzimática do fígado, extremamente importante para alguns fármacos de uso oral, por exemplo, e algumas crianças, elas têm baixo grau de atividade enzimática. E por este motivo, a secreção biliar, por exemplo, é indispensável para eliminar os compostos endógenos e xenobióticos, né? E aí que no recém-nascida, isso aqui é de forma incompleta, tá? Então, para vocês terem ideia de fatores farmacocinéticos relacionados aos medicamentos nesse tipo de população. A excreção dos medicamentos também deve levar em consideração o desenvolvimento da criança. Ao nascimento, os mecanismos de depuração renal estão comprometidos, tem uma maturação de função renal baixa, que aí vai começar durante a organogênese fetal, vai completar até no início da infância. A nefrogênese, ela vai ocorrer a partir de 9 semanas de gravidez, vai completar na 36ª semana de gravidez. Tem as mudanças pós-natal no fluxo sanguíneo renal e intrarrenal, tá? E essas 2 primeiras semanas de vida vai aumentar o índice de filtração glomerular pelo maior fluxo sanguíneo renal. E a excreção nessas 2 primeiras semanas é mais rápida, certo? Em prematuros, o índice de filtração glomerular é menor nessas 2 semanas, né, pós-parto, em comparado às crianças a termo, como eu falei, e assim ela permanece até a 5ª semana de vida, e isso é extremamente importante para que vocês estimem a capacidade de eliminação renal em prematuros. Né? Em prematuros, devido a essa capacidade de excretar os medicamentos nessas 2 semanas de vida, pode haver a necessidade de redução da dose de acordo com a depuração da creatinina. Para a criança, não há consenso em relação a determinada posologia, da determinada posologia, porque não há estudos suficientes, como a gente vem falando, em relação a essa população. Outra coisa que é extremamente importante falar para vocês é que há diferença farmacodinâmica entre paciente pediátrico e adulto, tá? E essas diferenças, elas não foram exploradas de forma mais detalhada. Então, criança, quando está em desenvolvimento, ela acaba sendo mais suscetível a certos medicamentos, e a gente tem efeito danoso, né, de tetraciclina, por exemplo, na formação dentária, da fluoroquinolona na cartilagem do crescimento, e aqui a gente mostra as doses para crianças que não têm esse consenso em relação à determinação da posologia, certo? Em geral, o que aqui são utilizados? São utilizados cálculos, né, com os de peso, superfície corporal, idade, e devem ser individuais, embora em muitas bulas de medicamentos o produtor indique doses, né, de acordo com a idade da criança. E o reajuste da dose ele é necessário até o peso máximo de 25 quilos a 30 quilos, e além desse peso, a gente tem a dose recomendada para adultos, né, e a dose máxima calculada, ela não deve superar do adulto. É importante para vocês saberem. Algumas situações, por exemplo, quando o medicamento é novo, a gente calcula a dose da criança em relação à do adulto. A gente utiliza os valores em fórmulas como vocês veem aí abaixo, tá? E ainda, se não tem a dose para criança, muito provavelmente esse medicamento ainda não foi testado suficientemente em criança, né? E a gente precisa de uma indicação e monitoria ainda mais criteriosa para essa população. Então, mais uma vez eu mostro para vocês um próximo quadro, né, que é da determinação da posologia com base na área de superfície corporal, que foi adaptado de Coren, do autor Coren, e para vocês saberem, né, e aqui eu trago um exemplo de dose de adulto, que de 70 quilos para 1 miligrama por quilo, a dose para lactentes de 3 meses, ela deve ser aproximadamente 2 miligramas por quilo, que é cerca de 18% de 70 miligramas por 6. Tá? E tem essas regras aqui e as formas de cálculo de dose com base no peso do paciente, tá certo? Para nossa população em destaque. Aqui, com relação à absorção oral, né, a biodisponibilidade de fármacos no recém-nascido, em comparação com os adultos, né,
Por exemplo, a ampicilina, né, em comparação com a adulto, é aumentada. A digoxina é uma comparação normal. A penicilina G, né, é aumentada. A fenitoína diminuída, fenobarbital. Então, é extremamente importante vocês também saberem esse tipo de procedimento, como é que se dá em criança. Né? Nem toda dose é igual da criança para o adulto, do adulto para a criança. Então, a gente tem alguns problemas nas prescrições de criança, né, segundo o British National Formulary, com relação à dificuldade nas doses quando se utiliza colher de chá líquidos. Muitas das vezes as mães foi prescrito 6 ml, 4 vezes ao dia, a mãe pega uma colher de sopa, e a colher de sopa é daquelas colheres enormes, aí dá para uma criança. Isso tem essa dificuldade na utilização da dose. Criança detesta injeção e pode ser difícil deglutir os comprimidos. Criança vomita facilmente. Os pais cedem diante da criança rebelde, né? E aí não tem aderência ao tratamento de forma correta. Duração da antibiótico terapia e de outra terapia curta, porque eles não veem mais necessário, né, a continuidade desse tratamento, porque a criança diz se sentir melhor. E por relação à criança ter pouca idade, né, ela vai provocar qualquer coisa e pode também se auto-intoxicar com os próprios remédios, boa, agradável, e também com relação a outra droga. Por isso que a gente tem que manter os medicamentos fora do alcance de crianças. Prestar atenção com relação às reações adversas, né, porque são comuns em crianças, tem alguns sintomas que podem ser clinicamente comuns, e aí, para que você entenda, precisa ser bem observador e, por consequente, pode ser muito difícil distinguir o efeito adverso de um fármaco com o sinal de uma doença. Então, aqui a gente vê alguns problemas relacionados à prescrição para crianças. Porque nós precisamos entender algumas coisas com relação à prescrição. Porque tem a necessidade nessa população de efetuar cálculos para a prescrição, devido à baixa disponibilidade de especialidade farmacêutica, gerando a necessidade de manipulação ou transformação de forma farmacêutica para o uso adulto, grande utilização de superfícies, né? E a gente precisa ter essa utilização dessas suspensões intemporâneas, né, para uso oral, homogeneidade. Com relação à variabilidade de concentrações, temos a necessidade de realização de cálculos para a administração interhospitalar pela equipe de enfermagem, bem como o preparo dos cuidadores para tratamentos domiciliares pelos fatores anteriores que a gente viu, né? Pacientes muitas vezes é rebelde, a família adere àquela chantagem, vamos dizer assim. É muito difícil muitas vezes você ter a identificação de um real sintoma de uma doença ou não. Então, são fatores bem complicados, bem difíceis de você trabalhar com relação a essa população. E aqui a gente mostra algumas doses para crianças, né, no grupo muscular, agulhas, volumes, né, de faixa etária de 0 a 28 dias, o quanto eu devo colocar em relação ao reto femoral, vasto lateral, dorso gluteal, ventrogluteal, deltoides, qual o tipo de agulha, qual o volume, qual o vasto que eu tenho que fazer a atenção, né? E temos alguns problemas relacionados a medicamentos, aos seus usos, né? Finalmente, a gente vê aqui alguns usos de farmacologia para essa população neonatal e população pediátrica. A broncodisplasia é um dos procedimentos que a gente vai utilizar algumas drogas, e como a gente sabe, são bem característicos de uso. E a etiologia dessa doença broncodisplasia, ela é multifatorial. Trata-se através de diuréticos, né, hidroclorotiazida,
espironolactona, furosemida, broncodilatador, corticoide. Quando vocês verem broncodilatador, vocês lembrem lá das nossas catecolaminas, certo? Corticoides e oxigênio, tá? E nós temos, pode ser um fator genético, né? Pode ser uma cicatrização, pode ser um edema, uma fibrose, tem uma resposta inflamatória em seguida, e aqui causa a displasia broncopulmonar, tá bom? Então, são esses medicamentos que geralmente são utilizados. A enterocolite necrosante, que é uma inflamação intestinal, que a porção do intestino sofre necrose, né, que é a morte das células, ela geralmente ocorre em recém-nascidos prematuros, que é cerca de 90% dos casos. A etiologia dela é multifatorial, pode ser por fatores maternos, pode ser por características individuais e pré e pós-natal. Medicamentos também podem efetuar esse procedimento de inflamação intestinal, agentes hiperosmolares e outros agentes. Tá? E quais os tratamentos para essa inflamação que pode ocasionar necrose na porção do intestino? Antimicrobianos, probióticos com o objetivo de baixar o crescimento de micro-organismos patogênicos e de garantir colonização por flora adequada, tá bom? A sepse neonatal, né, quando precoce, de 5 a 7 dias, é tratada com medicamentos específicos para o estafilococcus, né, streptococcus, enterococcus, e ocorreu, né, geralmente pelo micro-organismo do canal de parto, certo? E de forma tardia, após 5 a 7 dias, né, ocorrido pela flora hospitalar mesmo, os estafilococcus, pseudomonas e a cândida. A farmacoterapia utilizada na sepse neonatal, pessoal, ela vai orientada de acordo com o agente etiológico, né, feita aí a cultura desse material para a identificação desse patógeno e, por fim, fazer o tratamento com antibiótico terapia de forma correta, mediante a prescrição para pediatria, como a gente está vendo. A convulsão neonatal, né, que bem comum devido a alguns fatores etiológicos, né, tem um tratamento dentro da unidade de terapia intensiva, também com relação à prescrição de pediatria para alguns pacientes, né, tendo em vista essa convulsão. O tratamento utilizado é fenobarbital, fenitoína, o diazepam, lorazepam e outros medicamentos podem ser utilizados na convulsão neonatal. Com relação à icterícia neonatal, né, que tem uma etiologia pela alteração do metabolismo da bilirrubina, né, um aumento da produção e uma baixa excreção por deficiência enzimática, ocasionada também pela hemólise, né, e a deficiência de G6PD, também tem outras etiologias. Essa icterícia tem um tratamento, né, pela fototerapia, como vocês observam na imagem, eixo sanguíneo transfusão, imunoglobulina, né, o fenobarbital também, e o ácido ursodeoxicólico, tá? É um nome bem comprido, mas pode ser um tipo de tratamento para icterícia neonatal. De acordo com a posologia, a gente faz o horário da administração, que esse horário ele precisa ser coerente com a relação à administração de outros fármacos, porque geralmente o neonato ou a criança, né, eles não fazem uso somente de um medicamento, né? Por vezes eles podem fazer uso de 2 ou mais, e a gente precisa estar coerente com relação à administração de outros fármacos, também coerente com os horários de dieta para evitar a interação, né, entre fármaco e alimentos. E aqui a gente vê com relação ao uso, né, desses medicamentos por essa população, principalmente com relação à necessidade, né, dessa população utilizar
a dieta, né, e também medicamentos, né, por falta de palatabilidade, a gente traz para vocês o diâmetro das sondas usadas em neonatologia, né, com relação às sondas gástricas, as sondas abaixo de 1 a 5 quilos, igual a 4 French, e o maior, 1,5 kg, realiza 6. E sondas, isso depende do fármaco, como a cefalexina, clatromicina, a gente tem algumas características para efetuadas com relação ao horário da administração, com o do mecanismo até, por exemplo, com cálcio, a gente fala lavagem de sonda após a administração, se assim, algumas formulações elas vão causar obstrução, né, por viscosidade. Com relação à claritromicina, né, em relação ao calibre menor do que 9 French, ocasiona glândulos e viscosidade. E aqui a gente traz para vocês o acesso venoso em neopediatria, que quanto maior o tempo de interação, menor a facilidade de obtê-los, e a gente tem o maior número de acessos com maior exposição à infecção, né? E algumas soluções de osmolaridade são maior que 900 miliosmol, que demandam acessos centrais para esses pacientes e que muitas das vezes restringe a movimentação da criança, certo? Então, precisa auxiliar na preservação e verificar a incompatibilidade entre as soluções, e a gente precisa, por final, orientar a equipe. Alguns erros irreparáveis em neonatologia: com a idade de 1 dia de vida, o tipo dose, a prescrição morfina 15 mg ao invés de 0,15 mg. Observem a consequência, a morte, tá? 1 dia de vida também, quando é prescrito digoxina, 32,0. Então, aí foi administrado 320 ao invés de 32, também é morte. Bem como a velocidade de infusão da dobutamina, dependendo da dose, da velocidade, a dobuta pode ocasionar morte. Então, são erros irreparáveis. Percebam que praticamente não é nada, mas se tratando de uma vida de um neonatal, é morte. Então, a gente tem que evitar esses erros, certo? São erros irreparáveis, mas que são erros previsíveis. Então, quando a gente tem uma previsão, a gente tem um risco, a gente vai lá e evita, tá? Por isso que vocês devem sempre verificar a prescrição certa antes de efetuar a prescrição, antes de efetuar a administração, tá? Tem dúvida, vai lá e pergunta, é isso mesmo? Não importa, gente, vocês estão administrando, né? Vocês não estão dispensando porque vocês não são farmacêuticos, mas vocês estão administrando. Então, se tiver dúvida, pergunta e efetua, né? Tem dúvida, não está prescrito, solicita a prescrição do prescritor, do médico prescritor, e confirma com ele, olha isso, tenho certeza, tá, vamos fazer, tá? Então, gente, com relação ao nosso conteúdo, eu quero que vocês tenham em mente, né, essa questão desses cuidados com as crianças, com os neonatos, né, são interações importantes que vocês devem entender, que vocês devem avaliar essas interações com crianças e neonatos, pois muitas vezes é difícil, né, e obriga aí, muitas vezes, também sendo a mãe, o pai, o cuidador, a misturar os medicamentos com alimentos também, para melhor aceitação, e pode
fazer interação, como anular ou dar potência, né, ao efeito desse medicamento em uso, e aí tem que dar esse conhecimento indispensável. E a gente chama, com relação à adesão ao tratamento, porque costuma ser mais difícil obter aí adesão a tratamento em paciente pediátrico, porque depende de compreensão e esforço do pai responsável, né? Além disso, a gente tem perda frequente quando a criança não deglute adequadamente. Outra coisa importante para falar para vocês é que, como não temos relacionamento com a literatura, né, a gente tem ainda falhas, alguns processos para esses pacientes ainda são falhos e é preciso uma atenção redobrada, tá bom? Bem como vocês precisam entender que, né, como já foi ressaltado, as crianças elas possuem diferenças significativas no metabolismo e no desenvolvimento, e por conta disso, os pacientes pediátricos eles devem ser tratados como paciente diferencial nos atendimentos farmacêuticos, e também os pais e cuidadores deles devem ser orientados, né? E o fato do organismo estar em formação é que deve ser considerado na determinação da dosagem desse medicamento. Tá aí intervalos, quantas vezes, o que esse medicamento vai ser administrado, porque os medicamentos também eles têm efeitos indesejáveis, né? E aí pode ser especialmente grave nesses pacientes, e a gente não pode desconsiderar que a utilização excessiva de medicamentos na infância, ele possa contribuir para a criação do hábito de consumir medicamento lá no futuro, que se houver algum tipo de exposição, ou seja, automedicação, né? E outro desafio, né, com relação à atenção, é que esses pacientes pediátricos refere-se à falta de formulação adequada para uso infantil, e os fabricantes, né, tendo em vista aí que o público adulto, né, que é o foco deles, não desenvolve produtos em forma farmacêutica apropriada para criança. Temos algumas formas farmacêuticas mais recentes, como as balinhas, os pirulitos, não sei se vocês já chegaram a ver, mas existem essas formas farmacêuticas já, né, formas revolucionárias, mas que ainda requer mais pesquisas, né, requer algumas alternativas melhores, né, não somente a utilização de xarope, suspensão, solução oral, né, precisa que comprove biodisponibilidade, bioequivalência, para que essas formulações sejam utilizadas. Outra coisa também importante é que, para vocês entenderem, né, sobre esse processo de farmacologia, esses medicamentos, como vocês viram que existe um cálculo, tudo é feito baseado no cálculo, tá? Incluindo, eu volto a repetir aqui, né, precisa que vocês entendam um pouco da farmacologia, e precisa que vocês tenham a ciência de que, se tiver dúvida, vai lá e pergunta, não faz. Você pode ocasionar, como eu mostrei para vocês aqui, pode ocasionar até a morte de um paciente. E aí vai fazer choque na família, a repercussão, né, na sociedade, vocês não querem isso. Por isso que vocês devem efetuar monitoramento das prescrições bem certinha, diante da quantidade de medicamento prescrito, e precisa também verificar, né, tudo direitinho para que não tenha surpresas lá na frente, certo? Na maioria dos hospitais hoje, aqui no Brasil, tem as condições adequadas para o preparo de medicamento, mas a manipulação, muitas das vezes, né, ocasiona um erro, como vocês viram, e a gente não quer isso, né? A gente não vai colocar a vida do inocente em risco. Também outra coisa que vocês precisam entender é que existem esses protocolos assistenciais, os protocolos vai de acordo com cada empresa, né, cada ambiente, e vocês têm que seguir esses protocolos, tem que estar baseado nesses protocolos. Porque
A prevenção dos erros de medicação, né, deve basear na busca de causas reais, que geralmente inclui aí os erros no sistema de organização, de gestão de serviço, porque os erros são inerentes à condição humana e, portanto, esses erros são evidência de falha do sistema, que devem ser encarados como uma oportunidade de revisão desse processo da utilização dos medicamentos, tendo em vista aí a melhoria da assistência prestada ao paciente, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham verificado, né, bem direitinho esses procedimentos, tenham entendido com relação aos medicamentos que são utilizados em UTI para esses pacientes e as causas mais comuns, tá? Essas causas mais comuns. Com relação à mensuração da dor, não temos como fazer uma mensuração propriamente dita da dor para pacientes neopediátricos, tá bom? Então, por isso que a percepção da equipe com relação aos eventos é que vai sendo feita essas prescrições e as condutas seguidas, tá certo? Eu espero, como eu falei, que vocês tenham entendido, certo? Sobre o procedimento, que também vocês aproveitem para ler alguns artigos que eu vou deixar na descrição. E meu muito obrigada, né, por estarem aqui e estar ouvindo um pouco da farmacologia voltada para o paciente neopediátrico. Bom, meu muito obrigada, me siga aí no Instagram. Um grande abraço.